Olá pessoal, me chamo Carlos Eduardo Chagas, sou bacharelando em Teologia pela Unicesumar, estou no último ano estudando a disciplina Estudo das Religiões e hoje eu quero contar um pouco sobre o mito, o que é o mito. Você já deve ter associado ou conhece alguém que associou a palavra mito a uma mentira, uma história que é contada e que vai se passando de geração em geração. Na minha época, se falava muito sobre não comer manga ou beber manga com leite. Era tido como algo ruim que a pessoa poderia passar mal. Hoje em dia, naturalmente, as pessoas batem a manga com leite e tá tudo bem. Mas também na juventude, aí nas redes sociais, gostam muito de utilizar a palavra mito, que é uma associação, ou assim, uma verbalização daquilo que ele quer dizer, que é uma pessoa que lacrou, que mandou muito bem naquilo que está fazendo. No cenário político muito próximo, um candidato no Brasil era considerado o mito. Os seus seguidores diziam que ele era relevante, porque essa é essa é a intenção, né? Quando se usa essa expressão, o mito, porque a pessoa é relevante ou alguém se interessa por aquele conteúdo que a pessoa está passando. Mas o que é de fato o mito? A definição básica é uma narrativa, né? O que é o mito? O mito é uma narrativa, uma história bem contada de geração em geração. Qual é a função do mito? Trazer ali, relacionar ou atribuir uma coisa a outra, trazendo ali uma linguagem, uma forma com que as pessoas identifiquem o que é aquilo que está sendo dito com aquilo que de fato é. Por exemplo, raios e trovões, na mitologia, ali nas narrativas antigas, se dizia que eram os deuses que estavam em pé de guerra nos céus. Então, quer dizer, aquela barulhada toda eram deuses brigando entre si. Mas são símbolos, são coisas que a ciência foi trazendo suas revelações, suas atribuições verdadeiras e reais, não desmerecendo, não desqualificando o contexto daquela época. Hoje a mitologia, o mito vem sendo desfeito de acordo com a eficiência da tecnologia, trazendo explicação para aquilo que de fato é. Muito comum as pessoas associarem as coisas e o mito traz essas associações. Por exemplo, se você pegar a palavra água, você vai trazer ali tanto o efeito de vida que ela representa, mas também pode representar destruição. Então, é isso que o mito faz. O mito, ele vem com um papel central de trazer uma explicação para aquilo que é uma dúvida coletiva. Explicar os mistérios da vida. Esse é o objetivo, essa é a finalidade do mito. E responder questões como por que estamos aqui, como tudo isso começou. Também é muito importante entender que o mito, ele vem transmitir valores e valores culturais e espirituais que vão ensinar sobre bem e mal, sobre vida e morte, ordem e caos, e manter viva ali a presença do sagrado, que por muitas vezes está associado ali ao mito. O mito e mitologia acabam sendo coisas um pouco distintas, porque se o mito é narrativa, mitos é conjunto de narrativas, a mitologia é o conjunto desses saberes, ou seja, o estudo desses mitos. Então, mito é a narrativa, mitologia podemos dizer que é o estudo desses mitos.
Então vamos lá. Tipo de mitos que nós temos aí. Criação, fim do mundo. Muita discussão, muita coisa que se tem. Nós podemos abrir aí para vocês comentarem sobre criação, fim do mundo e quais são as suas ideias e propostas sobre esse tema. Na Bíblia, se olharmos para a Bíblia, nós podemos pegar uma narrativa muito interessante, que é a de Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação. Ela é muito associada, ou seja, muito exemplar para esse tipo de contexto aqui do que é mito. Não estou dizendo que a narrativa de Gênesis seja um mito, mas se você pega com um olhar de um estudante, por exemplo, ou de um estudioso, e você puxa aquele texto ali sem seu viés da sua profissão de fé, e você analisar, você vai entender o que pode sim ser uma narrativa, pode sim ser uma história contada, né? Então, aí tirando aquela perspectiva de fé, que você acredita que a criação ela é uma obra divina, para muitos ela é apenas um mito bíblico, um mito, uma narrativa de alguém contando sobre como aconteceu a criação do mundo. Mas também, no contexto geral ali também, e antigo, existe a história de Osíris, que era um rei do Egito, que foi traído e morto por seu irmão, sendo que depois da sua morte, ele é ressuscitado e se torna um deus do submundo. Estou trazendo duas comparações daquilo que pode ser uma mitologia comparada, tá? Vamos lá. Será que os mitos ainda são relevantes no nosso tempo, no nosso dia a dia? Será que eles são necessários? De certa forma, sim, porque nós temos o cinema que usa muito a mitologia para trazer ali uma fantasia, para trazer uma maneira de pensar, uma imaginação para você pensar daquilo a partir daquele viés, daquela mensagem que está sendo passada no filme. Na literatura, nas séries e também nos rituais religiosos, todos os mitos permanecem. E até mesmo na ideologia política e esportiva, o mito está presente. E por que não dizer que também na nossa casa, nossa família, quando muitas histórias são contadas de pais para filhos e sem checar a veracidade ou não da questão, nós podemos dizer que ele é presente no nosso dia a dia. Importante aqui que eu quero terminar dizendo que o mito não apenas é uma fábula antiga, é uma forma de linguagem, uma maneira de preservar a memória daquilo que está sendo contado. E aí eu quero trazer você a reflexão e pedir que você venha comentar aí sobre que mito você conhece, que mito que é contado na sua casa, na sua família, até nos dias de hoje, e que pode ser relevante para este tempo.